Olá, eu sou o consultor Belfiorotti e este é o GBA Money, o seu programa semanal que fala sobre dinheiro aqui nos Estados Unidos. Olá, hoje a gente vai repercutir para vocês os assuntos econômicos referentes à economia americana e os impactos aí na economia brasileira. Uma retrospectiva referente a esse ano, e que ano? Ano de 2020. Um ano que começou de maneira bastante positiva, com expectativas tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Havia uma expectativa de crescimento expressivo aqui nos Estados Unidos. Quando a gente analisa os números, até fevereiro de 2020, os Estados Unidos tinham um índice de desemprego histórico dos menores, recorde dos últimos 50 anos, 3,5% de unemployment rate, e o PIB americano só crescendo. Na segunda quinzena de março, nós começamos a entrar no processo de lockdown, de quarentena, e os efeitos da pandemia do coronavírus que se estendem até hoje, em dezembro de 2020. Um ano que afetou sobremaneira os mercados, que afetou a economia, que afetou a saúde, que mudou de maneira bastante expressiva muitos elementos da sociedade. Inclusive a questão das eleições aqui nos Estados Unidos, haja vista que a maior parte dos analistas acredita a derrota do Donald Trump devido à pandemia do coronavírus. Que seja uma falha, enfim, um problema econômico, mas é notório, está claro, que uma das principais causas da derrota do Donald Trump para o Joe Biden como presidente dos Estados Unidos é relativa às consequências da pandemia do coronavírus. Coronavírus, o Covid, que já ultrapassou 65 milhões de casos no mundo, com mais de 1,5 milhão mortes em todo o mundo. Aqui nos Estados Unidos nós temos 14 milhões de casos com mais de 275 mil mortes nos Estados Unidos. E nesse mês de dezembro, a pandemia tem se intensificado, o número de casos tem aumentado e o número de hospitalização também. Não só como nos Estados Unidos, como também no Brasil a gente tem percebido isso. Então ainda não foi vencida a pandemia do coronavírus, e de março até dezembro, então tem se estendido demais. Apesar de todo esforço, tenho lido relatórios econômicos, ensaios e artigos, e o estímulo econômico aqui nos Estados Unidos foi de mais de 12 trilhões de dólares de incentivo, tanto com pacotes de estímulo econômico, como com expansão monetária através do Banco Central Americano, o Federal Reserve. É um número expressivo, haja vista para vocês terem ideia, o PIB brasileiro é cerca de 2 trilhões de dólares, o PIB americano é 20 trilhões de dólares. Então, quando você fala de uma expansão monetária, um incentivo e estímulo econômico de 12 trilhões de dólares, é um número extremamente expressivo. Isso tudo é feito, um esforço, para que os efeitos econômicos não sejam tão sentidos lá na ponta, na classe média americana, no trabalhador pagador de imposto, no taxpayer aqui dos Estados Unidos, bem como os pequenos negócios e as corporações. Então o governo tem feito o que é necessário para que os impactos dessa crise sejam os menores possível. Mas é preciso estancar, é preciso olhar para frente, é preciso que venham boas notícias. A gente, lá no início, em março, não havíamos, eu particularmente não imaginaria que em dezembro a gente estaria ainda nessa incerteza. Eu acharia que a gente estaria já superado e eventualmente vivendo um momento aí muito positivo de festa de final de ano, com comércio ativo e com a economia retomando de certa maneira. A verdade é que ainda não temos eventos esportivos abertos, a gente ainda tem certas restrições de isolamento em várias partes do mundo, alguns países inclusive decretando lockdown, outros adotando medidas um pouco mais criativas, ampliando o horário do comércio para evitar aglomerações, enfim. Os governos, as autoridades têm buscado aí de maneira inovadora, e cada um de acordo com o seu perfil, maneiras para mitigar e não ter tanto o impacto econômico que de certa forma afeta e muito a vida, e a perspectiva de todas as pessoas de todo o planeta, essa pandemia que tem mudado tudo. Mas tem notícias positivas. A Inglaterra, por exemplo, está começando com um programa de vacinação, já agora em dezembro, e existem vacinas aí da Pfizer, da Oxford, além da Moderna, que estão com um índice de efetividade de mais de 94%, que é um índice muito bom se tratando de vacina. Então tudo leva a crer que no primeiro trimestre de 2021 nós teremos sim uma vacinação em massa aí no mundo, e essa vacina pode ser um elemento catalisador, um elemento positivo para fazer com que os mercados, com que a vida de certa forma volte ao normal, e tanto as atividades econômicas, as viagens, as trocas, enfim, as relações humanas
voltem de uma maneira sadia para que a economia consiga crescer e se desenvolver. Então é um momento ainda de cautela, é um momento de espera, é um momento aí que a gente tem que mentalizar bastante coisas positivas para que a gente consiga esses elementos positivos de forma que em 2021 seja um ano muito bom. Naturalmente, a minha visão é de que vai ser um ano bom, porque a gente teve uma queda, né? Mesmo que o último trimestre, aí, o terceiro trimestre dos Estados Unidos foi um trimestre positivo, aqui nos Estados Unidos, bem como nas economias emergentes, a gente tem que ver esses números do último trimestre, vai depender aí do final do ano, do Natal. As vendas online estão aquecidas, né? O Black Friday bateu recorde esse ano em vendas online, diga-se de passagem, mas foram os números apurados e publicados pelos sites especializados em vendas online. Então a gente precisa apurar esses números para ver qual vai ser a queda do PIB real na economia mundial, bem como na economia americana e também nas economias emergentes, para a gente fazer um diagnóstico mais preciso. Mas a verdade é que 2021 sim, nós teremos uma recuperação. Espera-se que essa recuperação seja a mais rápida possível, que saia em forma de V, que a gente consiga aí uma recuperação rápida. E a vacina vai ter um ponto principal em relação a isso daí. Ela vai ter uma participação crucial. É necessário, é preciso diminuir essa incerteza. Né? É lógico que o protocolo de saúde deve ser seguido, deve se cuidar. O vírus está aí, o vírus é real. Eu posso dizer por mim, eu contraí o coronavírus, eu e minha família aqui nos Estados Unidos. Ficamos 2 semanas em casa. Não é fácil, é chato, tivemos que cumprir o protocolo, tomar a medicação e você fica numa incerteza danada, preocupado, né, do que pode acontecer, mas tem que se cuidar sim, porque o vírus é real, tem que usar a máscara, tem que usar o álcool em gel e tem que manter a imunidade em dia, ok? Mas é importante que tenhamos aí a vacina, alguns elementos para evitar essa incerteza que a gente tem visto aí decorrente dessa pandemia. A gente espera que a gente consiga, né? Vamos rogar a Deus mesmo, vamos rogar às autoridades para que a gente consiga superar essa pandemia e que isso fique para o ano de 2020, que não se estenda mais para o ano de 2021, para que a gente consiga reestruturar os negócios, a economia e consigamos entrar numa nova rota, numa rota de prosperidade. Aqui nos Estados Unidos, possivelmente com um novo governo democrata, do Joe Biden, que deve ser agora em dezembro, tudo leva a crer, ao que consta o presidente oficializado, né, no colégio eleitoral, disse que aceitará, uma vez que o colégio eleitoral oficializar, ele vai conceder a vitória para o Joe Biden, uma vez que o colégio eleitoral confirme a eleição do Joe Biden. Então temos que aguardar ainda essa questão, mas é um ano aí de muitas expectativas. Você, dono de pequeno negócio, tem que estruturar sua empresa. Estamos na expectativa de um outro pacote de estímulo econômico em torno de 900 bilhões de dólares aqui nos Estados Unidos para ajudar pequenos empresários e também trabalhadores americanos. Enfim, a expectativa é boa. Temos a vacina, temos uma expectativa de crescimento e é importante, em se tratando de Brasil, que as reformas sejam feitas, né, que os agentes econômicos e políticos façam o dever de casa para que a gente consiga colher aí um ano de 2021 muito positivo. Estamos retomando aí o nosso GBA Money com toda a força, passando energias positivas para que nós tenhamos aí sim um ano de 2021 muito produtivo, com muito trabalho, com muita prosperidade. Muito obrigado pela atenção e, como sempre digo, vamos em frente!